Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Oi, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, gente. Estamos aqui no Filé do Zezé. O Filé do Zezé tá bombando com essa Copa do Mundo, gente. Jogo do Brasil é danado de bom. Você tem que vir torcer aqui no Jogo do Brasil, porque vale a pena, nos Jogos do Brasil e nos outros também. Venham para cá, porque, olha, primeiro o aconchego, né? Aquele abraço carinhoso de quem diz, vem para cá, porque o Brasil vai, hein? O Brasil vai ou não vai? Vai, claro que vai. Eu acredito no Tite, vamos em frente que atrás vem gente. Não é não? Eu hoje, por falar nisso, eu acredito no Tite, quando a gente acredita um no outro, melhora o relacionamento cada vez mais, daqui para lá ou de lá para cá. Relacionamento é um negócio que a gente deve discutir com psicólogos, porque psicólogos entendem disso. Eles é que fazem aproximações, eles que pegam as desaproximações e reaproximam, e por aí vai, e entendem a mente do interlocutor. Não é não? Rapaz, olha, sem psicólogo esse Brasil não vai. Aliás, esse mundo não vai. O Trump, de vez em quando, precisa do psicólogo, porque, mas tudo bem, o outro também lá da Coreia do Norte também, eu acho que eles usaram psicólogos para poderem fazer aquele encontro tão bonito, tão elegante, que dá a gente assim uma vontade de ver paz no mundo. Não é, Vitor Luiz, psicólogo? Como vai você? Isso mesmo, Geraldo. Querido, é sempre bom, né, poder vir aqui contribuir com o seu programa, né, e falar sobre relacionamento é algo indispensável, né, nos dias de hoje, onde as pessoas elas estão precisando aprender a se relacionar, né, seja no âmbito profissional, seja no âmbito afetivo, no âmbito interpessoal. Mas você sabe, Vitor, isso talvez seja uma das coisas mais difíceis do mundo moderno. Você concorda comigo? Concordo. Lidar com pessoas é sempre um desafio, né? Porque é importante que a gente esteja pleno, para que a gente possa dividir a nossa vida com outra pessoa. É verdade. Seja no trabalho, seja na vida afetiva, né? E quando a gente entende, né, que a gente passa a ser um ser plural, quando a gente se relaciona com pessoas, então isso vira realmente um desafio. E se a gente não se conhece, essa relação, o desafio aumenta nisso tudo. Bom, mas aí vamos a uma grande pergunta. O mundo vira, o mundo muda. As relações sociais, as pessoas que habitam esse mundo hoje, elas têm outra cabeça. Aí, se nós formos aprofundar um pouquinho, nós vamos para o gênero, nós vamos para tanta coisa, nós vamos para a questão racial, vamos para muitas coisas. Então, como conviver com essa mudança global que acontece, que é maravilhosa que aconteça. Isso, ela é maravilhosa. Como lidar com as diferenças, isso, né? Exatamente. Com alto, com baixo, com gordinho, com magrinho. Eu não concordo com essa palavra, você concorda? Então... Por que diferenças? Porque muitas vezes... eram. Isso, porque assim, a gente entende que o outro ele é diferente de nós. Eram. Isso. Então assim, às vezes tem um magrinho, às vezes tem um gordinho, tem um mais alto, tem um mais baixo, um louro, moreno. Então, o que não é parecido, né, com as nossas características, ou o que a gente acredita que possa ser certo, a gente entende como diferente. Tá? Não, mas tudo bem, mas não deveria ser tratada mais como diferença. Não deveria, porque tudo que é novo, ou que possa ser de um outro modo a não ser o nosso, a gente poderia entender como natural. Mas eu chamaria de características, não de diferenças. Fulano tem características que não são iguais às minhas. Fulana tem características que não são, mas eu as respeito todas. Isso. E não como diferenças, mas como características. Você não acha, não? Acredito que sim, a gente pode lidar como um processo de aceitação. De aceitação. Do novo, né? O que eu não concordo e que leva a paz quando a gente traz com leveza.
né? Então, se eu percebo que algo não é como eu gostaria ou como eu acredito que poderia ser, por que eu não posso aceitar isso, né? Abrir os braços, abrir o peito e estar disposto a lidar com essa, podemos dizer, diferença, né? Porque é diferente de nós. Então, quando a gente entende que há um mistério nisso tudo e que a gente pode se conectar com as pessoas que pensam de um outro modo que não é o nosso, a relação ela fica muito mais leve. Muitas vezes uma pessoa vem nos criticar no trabalho e a gente não pensa igual a ela, mas a gente às vezes não gosta. É verdade. Mas será que eu não poderia escutar o que o outro está me dizendo e buscar um sentido para que eu possa mudar alguma coisa, um comportamento? E vice-versa. E vice-versa. Por exemplo, existe um negócio hoje que se usa muito, que é o famoso politicamente correto. Aham. O que será politicamente correto? O que será politicamente incorreto? Aham. Ficam umas interrogações. Por exemplo, essa questão do assédio. Né? Se fala tanto do assédio hoje. Aham. E a gente vê locais, países, até aqui, onde aquela famosa brincadeirinha de você paquerar alguém. Se você fizer isso hoje dentro do trabalho, é politicamente incorreto. Você está predisposto a ser processado e por aí Isso. vai. Você concorda com isso, Vitor Luiz? Então, essa é uma prática, né, de muitas empresas. Elas criam códigos de conduta, códigos de ética, e elas orientam a seus colaboradores, né, a permitir com que eles se comportem de uma maneira a qual elas julguem que possa ser coerente, né? Mas muitas vezes alguns colaboradores não sabem se comportar, e muitos gestores... Concordo com você. Isso. E muitos gestores não sabem conduzir suas relações e se excedem muitas vezes. Muito bem. Tá? Muito bem. Então você diria que o problema não está no comportamento que poderia ser natural, Sim. mas na maneira inatural, artificial com que são Isso. conduzidos? Isso, perfeito. Você E diria? muitas vezes no entendimento, né? Às vezes as regras, os combinados foram estabelecidos, mas o gestor, o colaborador, ele não compreende aquilo ali e ele distorce muitas vezes. Ele distorce. Ou Exatamente. por uma falta de entendimento, ou por uma falta assim, de próprio respeito, sabe? Muitas vezes a gente não respeita o outro, não respeita o limite do outro. Às vezes o outro não gosta de uma brincadeira ou outra, mas a gente insiste por ser engraçado para a gente. Mas se o outro ele se sente constrangido, deixa de ser brincadeira para virar desrespeito. Bom, aí na hora em que isso acontece, tem que haver o famoso simancol. Isso. Opa! Ela não gosta desse tipo de brincadeira, ou ele não gosta desse tipo de Aham. brincadeira, para. Isso. Não é? Aí é Isso. uma questão de educação. Perfeito. É diferente. E você falar isso, Geraldo, é bastante interessante. Por quê? Porque quando a gente não pratica o autoconhecimento, a gente não conquista esse bom senso. Exatamente. A gente não sabe que está se excedendo e que a outra pessoa está se incomodando. Muitas vezes o colaborador ele não tem a liberdade, ele não se sente à vontade de chegar para o gestor e dizer: você está me incomodando, por favor, pare. Não só em questão de gestão. Não só. Eu acho que em todos os ambientes sociais, em Isso. todas as oportunidades que as pessoas têm de fazer interlocução. Uhum. Então eu lhe pergunto, psicologicamente, a Aham. interlocução está se tornando difícil Está para a se tornando humanidade? difícil, muito difícil, pela falta do autoconhecimento. Isso. Quando a gente não se conhece, a gente não consegue se relacionar de uma forma saudável com as pessoas. Por quê? Porque a gente não sabe o que gosta, muitas vezes a gente não entende as nossas virtudes e a gente não tem conhecimento dos nossos defeitos. Muito bem, então seria uma questão de interrelacionamento dificultado pela falta de comunicação? Isso. A gente não consegue mais parar para olhar para dentro. O que é que eu quero? O que é que eu não quero? Né? Muitas vezes a gente quebra a cara nos relacionamentos por não entender e não saber o que a gente quer. Mas quando a gente sabe o que a gente quer, e melhor, quando a gente sabe o que a gente não quer, isso facilita e nos livra de muitas enrascadas. Em todos os níveis de vida? Em todos os Todos níveis, os níveis de vida. do adolescente ao idoso. Muito bem, mas não só em termos etários, mas Aham. também em termos de onde eu estou, quem eu sou, como eu Isso. estou. Qual é o Se eu meu estou propósito, qual né? é o meu propósito? O que é que eu estou Isso fazendo mesmo. aqui no restaurante Filé do Zezé? É isso aí. Eu estou sozinho, eu não estou sozinho, eu quero conhecer alguém, eu não quero conhecer ninguém. Isso. Eu estou acompanhado, respeito com a minha companhia e por aí vai. Isso mesmo. É excelente essa observação. Né? Muitas vezes a gente não consegue aproveitar a própria companhia. Né? A gente não consegue estar sozinho. Tem muitas pessoas que acabam relacionamentos, já engatam em outro porque acham que um vai curar o outro, mas Isso. não. Perfeito. Né? É importante que a gente vá devagar, que a gente pare e entenda o que foi que aconteceu para que esse relacionamento não desse certo. E a gente avaliando todas essas questões, a gente vai poder ter um relacionamento mais duradouro na próxima. E também refazer alguns pontos aos quais a gente errou.
sabe? Então é importante que a gente pare e reflita e que a gente entre em contato com as nossas próprias questões. Esse é um grande desafio da sociedade e das relações humanas. Quais são as ferramentas mais aplicáveis hoje a esses tipos de situações ou a esse tipo de indivíduo? E aí eu falo masculino ou feminino ou não, não importa. Quais são as melhores ferramentas para tentar resolver essa problemática? Ótimo. Na prática psicológica... Se é que é um problema. Depende, né? Quando a gente classifica como um problema, a gente titula aquela pessoa e isso não é muito legal. Okay. Mas assim, se a pessoa está encontrando dificuldades no relacionar, se ela sai de um relacionamento para outro, se os relacionamentos são muito curtos, se ela pula de um emprego para outro, se ela não tem uma boa relação com seus colegas de trabalho, com seus familiares, então isso é um sinal, né, de que ela precisa buscar o autoconhecimento. E o processo de psicoterapia ajuda muito nesse processo, né? O psicólogo, junto ao cliente, ao paciente, eles vão tentar entender o que foi que levou o sujeito a ter aqueles comportamentos e, inevitavelmente, aqueles resultados, né? Muitas vezes a gente quer ter um relacionamento extremamente saudável, mas o que é que eu faço para que aquele meu relacionamento ele desenvolva e com que ele seja positivo? Será que eu consigo dar um novo significado à vida do outro? Ou será que eu estou naquele relacionamento apenas por interesse? Ou será que aquele outro pode dar um novo significado ao Isso. meu? Isso, perfeito. A minha vida, não é verdade? Isso. Porque é um ir e um vir, Sim. não é? Aí eu te pergunto, até que ponto hoje esta sociedade que está conturbada por tantos problemas de ordem psicológica aceita a psicoterapia ou não? Eu costumo Ou se dizer- a ela se tenta impor? Entendi. Responde depois. Tá certo. Só responde depois dos comerciais, Certo. ok? Eu queria aproveitar e mandar um grande abraço para uma pessoa com quem você trabalha, que eu acho uma pessoa fantástica. Teve uma vez no meu programa, que se chama Sofia Scioli, Doutora né, Sofia. que é a dona, a presidente, a Isso, médica responsável. especialista em patologia clínica do Laboratório Nabuco Lopes. laboratório. Como é que você Isso. sabe? Você conhece ela, né? Conheço, Laboratório. muito querida. Leve o meu abraço muito especial para ela. Levarei com certeza. Tá certo? Não só meu, mas de todos os que fazem o bate-papo com o Geraldo Câmara. Muito obrigado, Ok? Geraldo. Lembrar vocês do Sebrae Alagoas, olha, o Sebrae, eu digo, como é que eu digo? Eu digo assim, olha, é como negócio de faculdade, você sai da faculdade, bota um diploma debaixo do braço, diz, eu sou engenheiro, eu sou designer, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou arquiteto, sou médico. E daí? E daí? Sem orientação você não é nada, porque cai na vida profissional e aí diz, eita, tô perdido. Pois é, a mesma coisa com o microempreendedor. Em vez do diploma, ele bota debaixo do braço o CNPJ e diz, eu sou empresário. Mentira. Ele precisa de orientação. E ninguém melhor para orientar do que quem é especialista em pequenos negócios. E esse é o Sebrae, sem dúvida alguma, que vai fazer você deixar de ser microempreendedor para ser pequena empresa, para subir para média empresa, para chegar à grande empresa e por aí vai. Acredite, Sebrae neles, porque vai dar certo. Imprensa Oficial Graciliano Ramos, fazendo um trabalho para aqueles que não pertencem ao governo, não tem nada a ver com o governo, porque a imprensa oficial faz o diário oficial e toda a gráfica do governo, mas também atende a iniciativa privada, e aí você tem impressos, você tem revistas, você tem jornais, você tem livros, você tem mil coisas, tudo que for dependente de gráfica e de editoria, você pode fazer com a Graciliano Ramos. E vai se dar bem, porque os preços são ótimos e a qualidade excelente. Sancar Veículos, o único de seminovos que está no pátio de um supermercado, ou seja, no pátio do Sam's Club. E lá com todas as ofertas que você imagina que possam ser boas. Porque em cima, olha, tratando desses assuntos todos, está um cara que é expert do assunto, que é o Neto Alto. Todo mundo conhece o Neto Alto aqui. Vai lá na Sancar Veículos, você vai se dar bem. Bodega do Sertão, que ícone, né? Que coisa gostosa de gastronomia, não é? E o Filé do Zezé, onde nós estamos, convidando você para todos os jogos da Copa do Mundo aqui no Filé do Zezé, porque vale a pena. Voltamos já. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer:
Preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com um competentíssimo psicólogo, que ele reúne várias qualidades. Então, além de psicólogo, ele também é um assessor de comunicação da melhor categoria para vários empreendimentos que existem aqui. Para a nossa querida UNIT, já falei tanto dela, um abraço para você, meu querido Dário. Já mandei o abraço para Sofia Scioli, que é do Nabuco, do Nabuco Lopes, do Laboratório Nabuco Lopes, e também do Sinduscom, Sindicato da Indústria meu querido, os meus queridos amigos do Sinduscom. Alfredo Breda, toda aquela turma que faz esse Sinduscom. Vamos fazer um almoçando com a notícia com eles, que faz tempo que eu não faço, viu? Maravilha. Faz tempo que eu não faço. Você pode montar. Se quiser montar para a semana que vem, pode montar. Combinado. Alfredo Breda e toda a turma falar sobre a construção civil. Excelente, aí. maravilha. Ok? Tá bom? Para a próxima semana, se Deus quiser. Tudo certo. Fechado? Fechado. Ok. Então, vamos lá. Bom, então vamos continuar agora com psicologia, né? Isso. Bom, agora, já que você também trabalha com comunicação e com assessoria de comunicação, como é aplicar a psicologia aos assuntos profissionais e, sobretudo, os assuntos de comunicação? A psicologia, ela se enquadra para qualquer profissão, né? E para a comunicação em si, ela é maravilhosa porque ela nos permite conhecer o outro com um outro olhar. Né? Muitas vezes a gente coloca alguém para se submeter a uma entrevista, essa pessoa está muito ansiosa, ela está muito preocupada com o que será que o entrevistador ele vai nos trazer. Né? E o processo da psicologia... Geraldo Câmara é um bicho-papão. Já pensou? Não é? Já pensou, rapaz? Mas não sou não, né? Não. Você é extremamente tranquilo, Geraldo. É sempre um prazer dar entrevista para você. E aí, a psicologia ela entra nesse processo de compreender o significado de dar entrevista. Né? Por que você está indo lá compartilhar o que você aprendeu para todas essas pessoas que vão te atender? Então, assim, tenta entender o teu propósito de estar ali. Né? Porque isso traz um significado muito maior. Com certeza. Isso. Então a pessoa ela já chega mais empoderada para poder compartilhar, né? Esse senso de solidariedade e de generosidade. Né? E não só por parte dela, mas aí eu aproveito para puxar a brasa para a minha sardinha, por parte do entrevistador, ele também tem que ter a consciência de que aquela pessoa ali pode estar entrando na caverna dos lobos, né? Na cova dos lobos, ou não. Depende dele também fazer com que essa pessoa se sinta à vontade dentro de um universo que possivelmente não fosse o dela, mas que a gente transforma no universo dela. Tem que ser isso, mesmo. Se não for isso, não dá certo. Excelente. Muitas vezes, né, quando a gente
se imagina numa situação de segurar o microfone, de estar diante de uma câmera. Isso. Ai, meu Deus, e agora? O que é que as pessoas vão achar de mim? Será que eu vou falar alguma coisa errada? Não é? Isso. Deixa eu lhe contar um negócio. Uma vez eu fazia esse programa lá. Eu havia chegado a Maceió há relativamente pouco tempo e nós gravávamos o bate-papo com o Geraldo Câmara no Hotel Jatiuca, no bar exclusivo que tinha no Hotel Jatiuca, um ambiente muito bonito e tal, aquela coisa toda. E chegou um convidado nosso, sinceramente eu não me lembro agora do nome dele, também não diria, mas ele chegou, ele começou a suar frio, mas ele suava muito, certo? Aí ele dizia que queria parar, não dava a entender que queria parar. E eu cada vez mais o animando, e o suor dele foi acabando, e foi acabando, e foi acabando. E quando ele entrou no segundo bloco, ele era outra pessoa. Já estava mais à vontade. Aí ele virou para mim e disse assim, olha, se eu tivesse parado, eu tinha tido um problema muito sério na minha vida. Mas como você não me deixou parar, e continuou com carinho, recebendo aquele problema não como um problema, aí eu terminei esse programa de uma maneira que, quando é que você me convida de novo? Por favor, né? Por favor. Então, isso é interrelacionamento ou não é, psicólogo? Isso é maravilhoso, Geraldo, né? Porque quando a gente se coloca numa situação de exposição, né? Onde a gente vai colocar o que a gente pensa, onde a gente está colocando a nossa imagem diante da câmera, como é que as pessoas elas vão nos encarar? Né? A gente sai na rua, as pessoas vão começar a nos cumprimentar. Olha, assisti sua entrevista, isso fez diferença na minha vida. E muitas vezes, a depender das experiências que a gente teve quanto à exposição, seja nos trabalhos da faculdade, na apresentação de um projeto no trabalho, se a gente não foi bem recebido, então isso pode comprometer a nossa estima e segurança. Não tenha dúvida. Não, e às vezes, inclusive, veja bem, há determinadas oportunidades, não comigo, mas com tanta gente por aí afora, em dar uma certa entrevista sobre assuntos que ele não tem a oportunidade de estar falando no dia a dia. Isso. Ele pode até melhorar a sua performance profissional Isso a partir daí, porque as pessoas passam a conhecê-lo melhor. Isso não mesmo. É verdade? É. O treino, ele traz a excelência, né? Então, assim, quando a gente resolve encarar, né, aquele desafio e entender o quê? Que eu tenho um conteúdo e que isso é positivo para as pessoas, então eu me sinto mais seguro naquela situação. Muda o assunto. Completamente. Eu entrevistava essa semana o nosso querido amigo Carlos Conce, que você conheceu, professor de oratória do Instituto Carlos Conce, e um dos assuntos focados era exatamente isso, a autoconfiança que você adquire quando você diz assim, do outro lado não tem nenhum bicho-papão. Verdade. O bicho-papão sou eu. Pronto, acabou. Inverte o processo. A gente muda o significado, né? Carlos Conce é um grande especialista na área, muito querido, meu colega, né? E ele, em seus cursos, em suas formações, seus workshops, ele traz um significado diferente no quesito exposição, né? Então, assim, aquelas pessoas que estavam muito ansiosas, que estavam muito preocupadas, elas passam a entender o processo de comunicar algo para as pessoas como algo tranquilo, como algo que pode ser administrado. Claro. Você veja, por exemplo, eu tenho uma característica muito curiosa, que às vezes pode parecer para o desavisado que seja falta de respeito. Não é. Meu telespectador já deve ter me ouvido falar nisso, eu tenho 26 anos desses 2 programas de televisão, eu tenho entre rádio e televisão desde 86, 27.500 entrevistados. Muito bem. Eu nunca chamei um entrevistado meu de senhor ou de senhora. Fosse ele governador, presidente da República, ministro, fosse o que fosse. Porque era essa empatia que eu precisava passar para o meu público, que nunca chamou o ex-presidente Collor, por exemplo, de presidente Collor. Não, Collor. Não é verdade? Não é? Você já viu alguém dizer o presidente Temer ou é o Temer? O Temer. É o Temer. Isso. Já viu alguém chamar o Renan Filho ou o Renanzinho de governador Renan Filho? Chamam aqueles que trabalham mais junto ou menos junto e tal. Mas numa entrevista você tem que passar o homem, a pessoa, a mulher, a figura que está ali. Concorda comigo, psicólogo? Concordo. Sobre o aspecto psicológico da coisa. Isso. Concorda? Em situações... Tudo bom, meu amor? Quando é que esse neném, mostra aqui, quando é que esse neném vai chegar? Em agosto. Em agosto, como vai ser o nome dele ou dela? Dela, Rihanna. Rihanna, muito Rihanna, bem. isso aqui é um nome bonito danado. Tá vendo? Adorei, diga aí. Rihanna. Rihanna, Que Rihanna seja bem-vinda. amém. Tá bom? Amém. Que bom. Ok, bom demais, não é? É isso. Verdade. É a surpresa de você se comunicar com as pessoas, de deixar com que as pessoas digam assim, pô, esse cara está me deixando pensar que aquele outro ali não era tão
lobo mau como eu pensava. Aproxima as relações, Aproxima né? as relações. Isso é maravilhoso, porque em oportunidades como essa, como o seu programa, né, o seu estilo de condução, Geraldo, você deixa as pessoas muito à vontade, né? Então, assim, antes de a pessoa chegar, ou quando a gente está assistindo ali do lado de fora, enquanto a gente espera, a gente cria uma expectativa de como é que vai ser tudo isso daqui, né? E quando a gente chega aqui, a gente fica extremamente relaxado para que a gente possa compartilhar aquilo que a gente veio trazer Mas para você cá. que é meu parceiro, que já mandou para aqui não sei quantos convidados. Verdade. E que pela primeira vez é meu entrevistado. Como é que você Isso. está se sentindo? Estou muito à vontade, né? Acho que a gente trabalha juntos há 10 anos, né, Geraldo? É verdade. Eu trabalhava enquanto assessor de comunicação e hoje estou vindo aqui como psicólogo, né? Então estou muito à vontade, você deixa as pessoas muito à vontade. E o nosso assunto também é muito tranquilo para a gente falar. Eu vou fazer uma pergunta indiscreta. Pode fazer. Posso? Pode. Quem é melhor para você, o psicólogo ou o homem de comunicação? Hein? Tá vendo Quem é? que saia justa? Hein? Pois é, Pois Geraldo. Ambos os profissionais, tanto eu enquanto psicólogo quanto jornalista, sou apaixonado pelos dois, né? Então, durante alguns horários, durante a semana eu estou como jornalista, durante alguns outros horários eu estou como psicólogo. Ambos me trazem significados de vida diferentes. Ou né? se unem. Se unem. Enquanto assessor de comunicação, eu permito com que as pessoas elas aprendam a se comunicar de um jeito diferente, de uma forma mais eficiente, para que elas possam ter um resultado de posicionamento profissional. Perfeito, Vitor. E enquanto psicólogo, eu permito com que as pessoas elas busquem o seu autoconhecimento para que elas possam descobrir a sua melhor versão. Então, assim, são duas coisas que são diferentes, mas que no fim elas se completam. Então, eu sou Qual é o apaixonado pelas conselho duas. que você daria às pessoas que estão vivenciando problemas, os mais diversos, aquelas que não têm, às vezes, coragem de soltar para a família, ou para a esposa, ou para o esposo, os seus problemas mais íntimos, e que ficam, se seguram muito de botar Sofrendo pra fora. sozinho, E sofrendo, me conta. Determinados assuntos, determinadas angústias e ansiedades, quando a gente não consegue lidar com elas, a gente tem dificuldade de expor para outra pessoa. Exato. Por quê? Porque nem a gente tem o domínio daquilo, É verdade. daquilo dali. Né? E um psicólogo ajuda muito nesse processo, a permitir com que você acesse aquilo que você colocou debaixo do tapete. Isso. Sabe? E quando você aprende a lidar com naturalidade, ou diminuir aquilo que você interpretava como um problema, você fica mais à vontade para compartilhar com os seus. Verdade. Sabe? Mas se a gente não entra em contato, se a gente não se permite, em alguns casos, a sofrer para entender, então a gente não vai conseguir compartilhar. E muitas vezes um parceiro, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, ele para e diz: por que você não me diz? E a gente precisa entender Exatamente. E a gente precisa entender o quê? Que nem para ele conseguiu elaborar. Por isso que ele não consegue compartilhar, porque ele não está entendendo o É que ele está verdade, sentindo. é verdade. Sabe? O processo de psicoterapia ajuda muito nesse quesito a fazer com que o sujeito ele entre em contato, tire debaixo do tapete e aceite aquela realidade. Você sabe de uma coisa? Eu vou passar para o meu telespectador um ensinamento que eu tive hoje com você. Aham. E esse ensinamento foi o seguinte: ninguém conhece ninguém. Então eu acho que a grande oportunidade da vida é você se permitir conhecer as pessoas com mais intensidade, com mais profundidade, nas suas diversas facetas. O próprio Vitor disse aqui que durante 10 anos a gente vem trabalhando numa outra faceta dele. Hoje eu conheci o psicólogo. Eu fiquei tão abismado quanto entusiasmado, tão feliz quanto amoroso em relação a tudo isso que eu ouvi aqui hoje de você. Que bom você ter dito para mim: quem vai sou eu. Foi sensacional e muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Geraldo, a oportunidade, né? Quando eu vi a oportunidade hoje, eu disse: acho que hoje eu vou contribuir, né? Eu nunca fui dar uma entrevista no Geraldo, sempre estava nos bastidores, e hoje eu resolvi contribuir com um pouquinho que eu aprendi. Espero, né, que quem está em casa, que está assistindo esse programa, que possa pegar esses significados e tentar mudar pelo menos o mundo ao seu redor. Pode ter certeza que você começou a conseguir isso. Fico muito feliz. Tá certo? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, Vitor Luiz. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora, até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, viu, gente? Então, encontro marcado, vamos lá!
Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.